porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Este episódio foi gravado em fevereiro de 2021. Acho tão bonito e interessante poder voltar a ouvir uma conversa que tive há mais de 3 anos e continuar a aprender com ela. Perceber o que para mim, entretanto, mudou, o que se mantém atual, o que parece que estou a ouvir pela primeira vez. Entretanto, em setembro, depois da nossa conversa, a Kátia Pereira lançou o seu livro Vínculos Seguros, que podes encontrar em qualquer livraria, física ou online. Alterei o título do episódio porque o ouvi e senti de outra forma. Se já tinhas ouvido o episódio com a Kátia, ouve novamente e conta-me como foi a tua experiência de te reencontrares com esta conversa. Se ainda não tinhas ouvido, não percas, vais gostar. Então, como é que estás? Estou bem, querida. Estou com muito trabalho mesmo. Boa. E tu, como é que tu estás? Olha, eu estou aqui na dúvida se devo dar a resposta politicamente correta ou que eu de facto estou a sentir. A que tu estás a sentir, por favor, que eu gosto dessas. Olha, estou com um bocadinho menos energia do que o habitual. Tenho aqui assim uma moinha a querer doer, mas não está a doer. É só sangue. Estou-me a sentir desligada de mim, com os miúdos a solicitarem muita coisa. Cadê os limites? Porque para haver vínculo bom, saudável, tem que haver limites. Pois é. Pois é. E eu percebo o que tu estás a dizer, porque a minha Salvadora aparece muitas vezes, não é? A minha versão de Salvador em mim aparece muitas vezes para se querer manifestar e querer chegar a todo lado e a todas as pessoas, mesmo, e às vezes essa Salvadora não quer dizer que não quer dizer que não quer dizer que não pode, que não consegue, etc. Só que a Salvadora depois deixa de cuidar, percebes? Deixa de cuidar de si. A Salvadora em nós também precisa de saber que às vezes precisa de baixar um bocadinho as armas para deixar cuidar, porque senão não consegues cuidar dos outros se não cuidas de ti, não é? Portanto, ou cuidas com menos qualidade, ou com menos presença, porque estás ali em modo de sobrevivência autêntico. A mim, eu entro depois num esquema meio esquisito que é, eu depois saísse, e então o que é que eu faço? Continuo a cuidar de toda a gente e de mim, e agora cuido de mim também, mas é assim, estás a ver, agora vou cuidar e vou treinar, portanto eu continuo a treinar, continuo a meditar, continuo a ler, mas é neste estado, estás a ver, porque vou cuidar de mim. Vai, a cena fica bem esquisita. Mas aí entra a agressora, percebes? Eu não sei se tu conheces o triângulo do drama. Sim. Pronto, eu adoro o triângulo do drama porque eu consigo ver muito bem isso acontecer nos vínculos, no vínculo comigo mesmo e no vínculo com os outros. E aí entra a agressora, que é, agora vou cuidar, não é? Agora tens de cuidar. Quem és tu para não estás a fazer estas coisas? Já sabes, aqui, a minha é, sabes tanto sobre vínculo, olha lá o que é que tu andas a fazer, não é? Tipo, pá... E é aí que nós temos que atuar com essas partes e perceber que elas também precisam de amor e precisam de muito carinho porque simplesmente não estão a ser vistas, não é? Eu tenho ajudado muitas mães a lentificar, sabes? A pausar. A pausar não é aquela coisa de temos que fazer pausas, claro que sim, super importante, mas a lentificar, porque nós, falo também por mim, somos muito rápidas, sabes? Muito rápidas a fazer tudo, a responder a um e-mail, a responder a uma mensagem. Responder aos filhos. Alguém vem-nos perguntar uma coisa e tu tens que logo ter resposta. E cobramos muito isso de nós, tens que ter logo uma resposta, e não tens que ter logo uma resposta, tu não tens que responder logo um e-mail ou uma mensagem, não tens que estar sempre disponível, ao dispor, não é? Não tens que estar sempre ao dispor, estás disponível, mas é diferente de estás ao dispor, não é? Então, eu acho que é um bocadinho isto, e tenho-te ajudado muitas mães a querer perceber que, ok, lentifiquem, tipo, os processos, porque senão estão num desgaste, parece que estão a fazer uma maratona, tipo, todos os dias, é extenuante. Pois é. E sabes pior, Kátia, é que fazemos uma maratona como se estivéssemos a fazer corridas de 100 metros. Porque se de facto estivéssemos a fazer uma maratona e tivéssemos essa consciência, provavelmente podíamos gerir o esforço de outra maneira. Mas como estamos a fazer uma maratona na mentalidade dos 100 metros, andamos num esforço desgraçado e depois, como dizem os meus filhos, gastei-me todo. Depois gastamos todo. Gastei-me toda, mamãe.
E Yeah. depois, olha, estou-me a gastar toda, olha, já me gastei toda. Olha, Cátia, eu gostava mesmo de falar contigo sobre vinculação. Quando eu pensei em vinculação aqui no meu contexto profissional, pensei-o no seu oposto, pensei na desvinculação, que eu nem sequer sei se existe. Mas vamos começar pelo princípio, está bem? E depois ajudas-me a fazer esse caminho para eu perceber. E portanto, para começarmos pelo princípio, eu gostava de começar por perceber primeiro o que é a vinculação. Ok, ótimo, boa. Olha, o termo vinculação, ele é muito recente. Os primeiros estudos de vinculação surgem por volta de 1950, portanto não é assim tão antigo quanto isso, em que se começou a perceber que, ao contrário do que algumas teorias na psicologia diziam, nomeadamente Freud, dizia, não é, que normalmente na relação mãe-bebé era muito para suprimir a necessidade de alimento, única e exclusivamente, não é? Outros investigadores começaram a perceber que não é só isso, é muito mais do que isso. Há uma ligação emocional, afetiva, há uma resposta contínua que faz com que nessa interação a mãe e o bebé se possam conhecer. E daí surgiu o termo vinculação, como se houvesse um elo, uma ponte, não é? Que permite que essa resposta esteja constantemente a acontecer. E com base nesses estudos, não é, de vinculação, eles começaram a perceber que quer a mãe esteja presente, quer a mãe esteja ausente, o vínculo ele vai estando presente. Ou seja, nós vamos conseguindo estar em vínculo, mesmo quer seja em presença física ou não em presença física. Nós todos nascemos programados para vincular, ok? Todos nós, ok? Um bebê, quando nasce, ele nasce já super pronto para que haja esse vínculo, para que haja esse contacto, que muitas vezes até que é promovido através do toque, não é? Do toque e do colocarem o bebê logo junto à mãe e do olhar e do tom de voz da mãe, portanto, ou seja, ele já vem programadíssimo para peguem em mim, cuidem de mim, eu estou aqui, eu existo. Portanto, ele já vem super planeado para que isso aconteça. Só que o que acontece ao longo da vida e à medida que vamos crescendo, não é? Esses vínculos vão se transformando com base também nos vínculos que os nossos pais também, eles próprios estabeleceram com os seus próprios pais, porque os vínculos acabam por ser muito passados de geração em geração. E é aqui que nós vamos muitas vezes perdendo vínculos, digamos assim, ou tendo vínculos mais inseguros, mais ansiosos, ou mais evitantes e por aí afora. Sei que já estou aqui a acrescentar muita informação, mas depois podemos especificar, sim, não é? O bebê vem preparado para estabelecer esse vínculo, não é? Nomeadamente quando eles nascem através do choro e depois do sossego, não é? Quando estão a chorar, estão a pedir esse contacto, quando param de chorar é porque estão satisfeitos com esse contacto. E nós, adultos, cuidadores, também estamos muito preparados para responder a isso, não é? Porque qualquer um de nós reage imenso a um choro de um bebê. É difícil não responder a um choro de um bebê. Parece que a biologia nos preparou para isso. Olha, um para chamar e o outro para responder. Tal e qual, tal e qual. E se tu fores a ver, há estudos, há um documentário na Netflix que é o Babies, e há um dado episódio que eles mostram um estudo maravilhoso que foi feito com a observar o cérebro das mães no pós-parto. Então imagina a amígdala, que é só uma parte do nosso cérebro que dá respostas de luta e fuga, portanto é o centro das emoções, o centro de resposta ao medo. A amígdala de uma mãe no pós-parto é muito superior em termos de tamanho a uma mãe que não está a passar por um pós-parto. É daí que nasce muito aquela coisa de que a mínimo movimento que o bebê faça no berço, a mãe desperta. Não é? Nos homens, nos pais também aumenta, ok? Nos pais também aumenta no pós-parto, mas não é tanto como as mães. Mas isso está super estudado, tal como também está estudado a distância entre a face da mãe e onde a mãe coloca o bebê também para amamentar, não é? Ou seja, junto ao seu braço. Portanto, essa distância entre o olhar e o olhar do bebê também está estudado. Portanto, há muita coisa anatomicamente na nossa biologia que foi perfeitamente construída para que nós vinculássemos, sabes? Nenhum bebê sobrevive sozinho, nenhum ser humano sobrevive sozinho. Nós precisamos destes vínculos, não é? Como seres sociais que somos. E quer queiramos, quer não,
se calhar ao encontro um bocadinho daquilo que tu estavas a dizer há pouco do desvínculo, eu acredito que nós estamos sempre vinculados. Se calhar podemos não estar vinculados de uma forma saudável, de uma forma segura, mas o vínculo, eles acontecem naturalmente, ok? Eles estão lá, não é? Estes pontos que nós criamos uns com os outros, essas pontes foram estabelecidas. Agora, depois é uma questão de eu estou a nutrir ou não estou a nutrir. E se eu deixo de nutrir, não é? Porque aquela pessoa ausenta-se da minha vida ou deixa de fazer parte da minha rede de familiar, de amigos, etc. Ok, aí se calhar o vínculo vai desaparecendo à medida que deixa de ser alimentado. Mas nós somos seres de vínculo, facilmente nós aproximamos-nos uns dos outros para criar esse contacto, não é? Então quer dizer que há níveis diferentes de profundidade ou de força, de tração do vínculo, como se houvesse vínculos que são mais imediatos e mais tenues e que se ligam e desligam, e depois vínculos que são mais estáveis e permanentes? Sim. Isto existe? Isso existe, porque se tu fores a ver, não é? Nós vamos desenvolvendo os nossos vínculos com base nos guiões, digamos assim, de relacionamentos que nós criamos com os nossos pais ou com as nossas figuras de referência, ou seja, as pessoas que cuidaram de nós nos primeiros anos de vida. É com base nessas ligações que nós aprendemos a vincular, e muitas vezes é esses guiões que se manifestam nas relações na vida adulta, na relação depois com companheiros, na relação ao nível profissional, com colegas, com amigos, ou até como nós como pais com os nossos filhos. E o que é que eu acho? Normalmente, e aquilo que também está estudado, é que tu aproximas-te daquilo que é conhecido, ok? Então, há pessoas com a qual tu tens assim uma forte empatia, tipo, é muito mais do que uma empatia, é tipo aquela pessoa que tu vês uma vez e estás ali imenso tempo a falar com ela, não é? Tipo, porque há qualquer coisa naquela pessoa que até tu à primeira vista não vês, mas que te conecta profundamente com aquela pessoa, há uma sintonia. Porquê? Porque algo nela, nos scripts relacionais dela, nos guiões relacionais dela, te diz isto é conhecido para mim, não é? Isto foi alguma coisa que eu aprendi que me diz, ok, isto eu posso ir por aqui. E depois aqui às vezes isto tem aqui um certo alerta, que é aquilo que é conhecido às vezes não é necessariamente o que é bom. Pois, exato. Sim, porque se Pronto. a minha experiência deu-me a conhecer estilos de relação e de interação pouco saudáveis, ainda assim é o que eu conheço. Ainda assim é o que tu conheces, exatamente. E E ainda nós assim é o vamos que eu procuro. Exatamente, porque esse é o nosso ímpeto, como seres humanos, de ir atrás daquilo que nós conhecemos e daquilo que está dentro da nossa zona de conforto, não é? Então, ok, eu conheço isto. Por isso é que às vezes é tão difícil desligarmos-nos, não é, de determinados tipos de relacionamento tóxicos, porque, ok, pelo menos eu tenho aquilo, e aquilo é o que eu conheço. Sair daquilo, para mim, já pode ser uma certa ameaça. Então eu deixo de sair, não é? Não vou sair enquanto eu não me sentir segura. Por isso é que eu, quando falo de vinculação, não é? E desta ligação emocional efetiva que nós temos com alguém, eu falo também e relembro também o quão importante isto é connosco mesmos. Porquê? Porque se eu me abandono, não é? E não consigo reconhecer os sinais daquilo que é um vínculo que não é saudável, não é? Quando versão adulta, ok, então eu preciso fazer esse trabalho em primeiro lugar, que é reconhecer se de facto o vínculo que eu estou a estabelecer para com os outros é ou não é seguro, e se de facto o vínculo que eu estou a estabelecer comigo é ou não é seguro. Porque se eu não tenho um vínculo seguro comigo, dificilmente eu também consigo restabelecer um vínculo seguro com os outros, entendes? Porquê? Porque partindo do princípio de que de facto eu venho numa educação de vínculo inseguro, não é? De vínculo mais destrutivo, vamos colocar assim, onde há mais apego, onde há mais fusão, onde há uma codependência muito exacerbada, não é? Portanto, se eu venho desse tipo de educação, a saída, digamos assim, de uma vinculação insegura para com o outro, é eu passar pela vinculação segura, em primeiro lugar comigo, e com alguma outra figura de referência que eu possa ter à minha volta, independentemente do tipo de relação que eu estou a estabelecer. Ok. Então, agora fazendo aqui uns passos mais pequeninos. Então, o estilo de vinculação que o bebê cria com os seus cuidadores, que há de ser a mãe e o pai, em princípio, ou figuras cuidadoras,
vai de alguma forma ditar e escrever na pessoa o seu estilo de vinculação, não é? A forma como se vai tender a ligar às outras pessoas. E depois isso de alguma forma vai se traduzir quando se cria uma relação de casal. Já adultos, não é? Aquele bebé cresceu, aprendeu aquelas formas de se vincular, entretanto vai se relacionar e criar um casal com outra pessoa. Nessa relação de casal com outra pessoa vai ter tendência a utilizar o tipo de vinculação que aprendeu durante o seu crescimento. E tu falaste aí de sinais de alerta de que nos podem dizer se calhar este tipo de vinculação e de relação pode não ser o mais saudável para nós. E destes aí sinais, não é? O apego, a fusão, a codependência. Isso tem a ver com o tipo de vínculo que se pode formar? Tem a ver com os tipos de vínculo, é isso? Sim, isso tem a ver com os tipos de vínculo, porque é assim, imagina, o vínculo seguro é o ideal, não é? Mas os outros tipos de vínculo, não é? O ansioso, o ambivalente é aquele tipo de vínculo que procura muitas vezes a aprovação do outro, ou seja, é um vínculo com muita dependência do outro, que tem muitas dúvidas. O ansioso, Kátia? O ansioso. Sim, o ansioso ambivalente, não é? É aquele que vive muito nesta coisa de será que o outro gosta de mim ou não gosta, não é? É aquele que depende muito, ou seja, é aquele que tem uma autoestima muito baixinha, que vive muito só em prol do outro, das necessidades do outro. Basicamente o ansioso é aquele que nunca está seguro nas relações porque acha que o outro vai sempre abandoná-lo, não é? Ou vai sempre fazer alguma coisa, ou vai rejeitá-lo, etc. E esquece-se muitas vezes de si mesmo, não é? Portanto, o ansioso é tão focado no outro que esquece-se das suas próprias necessidades. Enquanto que o vínculo evitante é aquele que foge aos compromissos, digamos assim, é aquele que não se quer vincular, ele acha que há uma pessoa perfeita para ele, não é? Acha que há alguém no mundo que vai dar aquilo que ele mais precisa, é uma pessoa muito confiante, mas é aquele que quando se sente que existe mais intimidade, mais profundidade, já não quer, não é? Portanto, já se começa a evitar esse contacto e esse vínculo. Porquê? Porque também, tal como o ansioso, ele também tem medo de se magoar, ok? Ambos têm os mesmos medos. Isto para dizer o quê? Eu observo que todos nós temos um bocadinho de tudo. Nós temos vínculo seguro, vínculo ansioso e vínculo evitante. E eles foram-nos úteis ao longo da nossa evolução como ser humano para irmos nos adaptando aos diferentes contextos. Tu, por exemplo, tu podes ter um determinado de vínculo com uma determinada pessoa, ou por exemplo, ou com a tua família, e no teu trabalho tu podes ter outro tipo de vínculo. Ok? E é interessante perceber qual é que se vai manifestando a qualquer momento. Isto para quê? Porque se eu perceber que eu estou com um vínculo seguro, ok, eu consigo ter uma autoestima saudável, eu consigo ter mais resiliência, eu sinto-me confiante, eu consigo estar a preencher as minhas necessidades e eu consigo também olhar pelas necessidades do outro, mas a dado momento alguma coisa deixa-me insegura, mais que não seja porque estou super cansada, estou super exausta, estou a pôr em causa o meu valor e começo a duvidar de tudo e de todos. E então se calhar surge um vínculo muito ansioso, não é? Do tipo, será que sou suficiente? Será que consigo? Será que a outra pessoa gosta de mim? E eu preciso tomar conta disto e perceber, se calhar sou eu que estou muito cansada e se calhar preciso reduzir a minha carga de trabalho. Ou então, efetivamente, estão neste momento muitas pessoas à minha volta que estão-me a mostrar que alguma coisa não está certo. Será que, não é? E é preciso fazer esta autorreflexão também. Ou então, se eu muitas vezes eu sentir-me magoada e investir muito nas relações, à espera que os outros vão dar exatamente aquilo que eu quero dar, às vezes eu começo a ir para um vínculo mais evitante, que é, espera lá, não quero me vincular mais assim desta forma, porque eu estou a dar tanto, a outra pessoa não me dá resposta àquilo que eu estou a dar, então eu vou começar a dar um bocadinho mais para trás, ok? Do género, eu preciso, mas ao mesmo tempo eu não preciso, ok? Ou não então, quero precisar, não é? Ou não quero precisar, exatamente. Ou seja, isto tudo, não é? Vai acontecendo de uma forma muito natural. Nós não estamos a pensar nisto. Agora estou ansioso, agora estou evitante. Não. Aquilo que eu faço muitas vezes de convite é, ok, então vamos lá, nesta situação, o que é que está realmente a acontecer? E haver uma autorreflexão e um autoquestionamento de que forma é que eu estou a cuidar dos meus vínculos, não é? Porque isso depois acaba por também influenciar muito a resposta que o outro também está a dar para comigo, não é? Se eu estiver num vínculo ansioso, e eu vejo muito isto a acontecer, é muito natural a dinâmica de aparecer um vínculo evitante,
não é? Porque o ansioso entra num processo tão de codependência, com uma carência exacerbada, não é? Que o outro, tipo, ok, isto é demasiado para mim e eu não consigo. Então, evita. Essa sensação de limite acontece quando a pessoa tem naturalmente tendência para um vínculo seguro e, portanto, começa-se a sentir exacerbada, porque estou a imaginar haver coisas de meio que se completam, como um ansioso pode, estou aqui a imaginar, bater muito certo com um evitante, porque assim há um que está sempre a dar e há outro que está sempre a receber e estamos os dois bem nisto, até o dia que deixamos de estar, não é? Exatamente. Pronto, mas que pode haver momentos em que aquilo parece perfeito, que é um está muito a dar e o outro está muito a receber, até o dia que se esgota. E ao contrário, uma pessoa que tenha tendência para vínculos seguros pode sentir-se de facto esgotada por com outra pessoa de um vínculo ansioso ou um evitante, que é, eu preciso estabelecer vínculos seguros, tu estás-me a absorver muito. Ou o contrário, estás a fugir de mim, estás-me a evitar, estás a distanciar-te. Eu quero intimidade e tu distancias, não é? Porque às vezes também pode ser isso, a pessoa estar a detectar sinais de que a nossa vinculação não está a bater certo, isto não está a ser bom para mim. Ok. É uma pergunta. Sabes que eu... Pareceu uma Sim, eu afirmação. percebi que era uma pergunta. Sim, eu percebi que era uma pergunta. Olha, sabes que eu acho que pode acontecer um bocadinho de tudo, ok? Os cenários que tu puseste agora podem acontecer, mas o que é que eu vejo mais a acontecer é quando tu estás com um vínculo seguro, não é? Quando o teu vínculo está mais saudável e mais seguro e mais previsível, digamos assim. O teu vínculo tu contigo tens uma... própria? Sim, comigo própria, não é? Okay. E com a maioria das pessoas também que estão à minha Ok. volta, não é? Porque tu tens assim, tu tens vários níveis de tipos de relação, tu tens relações que são muito próximas, depois tens uma outra camada de relações um bocadinho mais distantes e assim sucessivamente, pelo menos é assim que eu vejo, não é? Eu tenho família, não é? A minha família, ok, é o meu núcleo mais próximo, dentro da minha família se calhar ainda há pessoas mais próximas do que outras, não é? E assim sucessivamente. Ok. E nas amizades é a mesma coisa, não é? Eu tenho amigas mais próximas e amigas um bocadinho mais distantes, são níveis diferentes de amizades, não é? E isto para dizer o quê? Se o vínculo seguro se eu tiver em vínculo seguro comigo, eu tenho uma capacidade de resiliência e de comunicação muito mais aberta e disponível para estar com outro tipo de vínculo, seja ele ansioso, seja ele evitante, ok? Porque eu não vou estar no mindset de que eu quero resolver o outro, percebes? Eu simplesmente, como eu tenho uma autoestima saudável, eu consigo ter a capacidade de criar um espaço seguro para eu conseguir falar e comunicar muito com o outro, ok? E criar essa relação e aceitar o outro tal e qual como ele é, sendo ele estando em vínculo evitante ou vínculo ansioso. Na dinâmica de vínculo ansioso, vínculo evitante, se não existirem ferramentas disponíveis e recursos disponíveis de comunicação e de formas de resolução de conflito, o que acontece muitas vezes é que estes dois vão estar sempre constantemente em colisão. Porque numa relação e num vínculo seguro, tu precisas de dar e receber de uma forma natural, sabes? Tu não consegues estar nunca sempre a dar, não é? E o outro também nunca consegue estar sempre a receber. Portanto, esta dinâmica do dar e receber, é necessário que ela aconteça de uma forma muito, muito natural. E isto é uma aprendizagem que eu acho que uma grande parte de nós precisa de fazer, porque uma grande parte de nós não sabe como receber, não é? Dá muito, muito de si, pessoalmente eu vejo isso a acontecer na grande maioria nas mulheres, muito, muito a querer dar tudo o que têm e o que não têm, e depois sem querer e também inconscientemente na expectativa de receber em troca, não é? Só que isso alimenta uma coisa que não é nada saudável, porque tu estás a dar, mas estás a dar no sentido de eu estou aqui, vejam-me, não é? E não no sentido de, não, este é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto de cuidar das outras pessoas, não é? Mas eu para cuidar dos outros eu preciso também cuidar de mim, não é? Eu preciso também de o fazer. Portanto, então às vezes esta dinâmica ansiosa evitante, se não for bem gerida, ok? Ela pode se tornar muito disruptível a dado momento, porque os dois entram em colisão porque querem coisas muito diferentes. Um quer um compromisso completamente do tipo, ok, eu quero estar sempre contigo e só faz sentido eu fazer planos contigo, e o outro diz, não, mas eu quero tempos em que eu estou só eu, não é? E quando estamos juntos estamos bem, mas quando não estamos juntos eu também, percebes? E para o ansioso é muito difícil perceber isto, porque o ansioso para ele
é 24 horas sobre 24 horas. Sim. O evitante não. Mas numa relação de casal, eu facilmente imagino na fase inicial, né, de namoramento, isso parecer bater muito certo e depois ao longo da relação poder não funcionar assim tão bem. Né? Estavas a falar também da tendência das mulheres para cuidar. Eu, na minha experiência, tenho também retido várias mulheres que têm tendência para quererem ser cuidadas permanentemente, ao contrário do que tu estás a dizer. Tenho essas também, que são muitas, imensas, mas também tenho um número significativo de mulheres que se põem no papel exatamente oposto, que é cuidem de mim, cuidem de mim, cuidem de mim, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, e ficam com... Os cenários são variados, o pretexto é variado, mas que se põe neste papel, que eu sinto que é um dos papéis que prejudica mais as crianças. Porque ficam, também... E consegues perceber da tua experiência o que é que ajudou a chegar até aí, a esse papel de... Agora que falas nos vínculos, faz-me sentido que também é um vínculo ansioso, só que em vez de ser na doação, é na recepção, e é usando um bocado aquele papel de vou aproveitar, entre aspas, não é? A tendência do outro para ser um cuidador, e isto vai mantê-lo agarrado a mim de certeza, porque um cuidador não deixa de cuidar, um cuidador não é capaz de me abandonar, um cuidador não deixa de estar aqui para mim, e portanto, cada vez que ele se afasta, o cuidador, pode ser um homem ou uma mulher, mas eu aqui estava a dar exemplo das mulheres. Sim. Apelam a isto, que é preciso ter cuidado, salva-me, preciso de ti, e lá vem, isto acontece, eu vejo acontecer muito, mas mesmo muito, e fazem isto com os filhos também. De repente, cuida de mim, eu não aguento, eu não posso, e portanto, agora pensando nos vínculos como tu me estás a apresentar, eu diria que são pessoas também de vínculo ansioso, só que utilizam um estilo diferente. Em vez de ser o dar, é o receber, via pessoas que dão. Portanto, agora pensando nisso, provavelmente são duas pessoas ansiosas juntas. Uma no cuidar e a outra no ter que ser cuidado. Estou a especular, obviamente. Estamos a especular, sim, porque poderá até ser outra pessoa, o cuidador pode ser um vínculo seguro, completamente, percebes? Pode ser um vínculo... Mesmo eu conheço inclusive pessoas com vínculo evitante que são super cuidadoras, cuidadoras. São pessoas que mesmo não querendo o compromisso, são pessoas que quando estão. Por isso é que eu digo, nós não temos 100% em nós de vínculo, só de um vínculo. Nós temos partes de nós que se vão manifestando em determinados contextos, com determinadas pessoas, então por isso é que às vezes é um bocadinho difícil. Há um que é mais predominante do que os outros, com certeza, ok? E à medida também que vamos crescendo, também se calhar há um que fica mais presente, não é? Eu conheço muitas pessoas que partiram de vínculos inseguros, neste caso ansiosos ou evitantes, na sua infância, e que como adultos têm vínculos seguros. Porquê? Porque fizeram um trabalho sobre elas mesmas, começaram a construir essa rede. Portanto, eu acho que, como eu digo muitas vezes, vamos sempre a tempo de conseguir redescrever também um bocadinho essa história de vínculo que nós fomos criando com os outros. Quando tu estás a falar dessas mulheres, eu tenho de suscitar-me a minha curiosidade, porque aquilo que me veio assim na minha imagem, e estava a pensar aqui um bocadinho na questão do triângulo do drama, que um bocadinho falamos isto antes da nossa conversa, não é? Agora neste momento, não é? Eu estava a posicionar muito essas mulheres na questão da vítima, não é? A vítima que precisa que não tem poder e que precisa de ser cuidada, que é um tipo de relação, não é? Com o outro também de total dependência de, ok, a pessoa perdeu o vínculo com ela. Qualquer posição em que ela esteja, de dar muito ou de dar muito e cobrar também, ou de estar numa dependência de que cuidem de mim, a pessoa perdeu o vínculo consigo, não é? E deixou de querer preencher as suas necessidades, porque às vezes acontece isto muito, não sei se tu reparas, Mafalda, que é as pessoas entram na relação com a expectativa de que a relação vai trazer muitas respostas a tudo aquilo que as pessoas precisam. Não é? Que a pessoa vai preencher muitas das suas necessidades. E eu acho que isto é tão interessante ver em termos de vinculação, não é? Porque quando nós somos bebés, as nossas necessidades são preenchidas de fora para dentro, não é? Exato. São os nossos pais que preenchem as nossas necessidades. Mas isso é suposto acontecer, não é? Porque nós somos dos mamíferos menos desenvolvidos, então, portanto, precisamos de outro cuidador
para nós estarmos aqui, não é? Sim. Agora, o que é que vai acontecendo à medida que vamos crescendo? Estas necessidades, supostamente, deveriam ser preenchidas de dentro para fora. Deveríamos ser nós a preencher as necessidades em primeiro lugar, não é? Para depois também poder dar aos outros. E então nós ainda vemos muitas vezes esta dinâmica mãe-bebé a acontecer quando nós somos adultos, numa relação adulta, não é? Que é agora cuida tu, não é? Cuida. E supostamente isto deve acontecer, mas deve acontecer de uma forma super natural, não é? Por isso é que eu muitas vezes faço a ressalva de não é dependência, não é a dependência que nós queremos evitar a codependência, porque dependência, todos nós somos dependentes de alguma forma uns dos outros, não é? Porque nós precisamos de entrar num regime de colaboração numa relação. Agora eu dou, tu recebes, eu recebo, tu dás. Eu chamaria isso Cátia, chamaria isso uma interdependência, não é? Essa dependência, não é? Uns dos outros, Exatamente. eu chamaria uma interdependência. Exatamente. Uma dependência é o momento em que prescindes da tua autoliderança, não é? Do teu cuidado, das tuas decisões, né? E entregas-te à dependência. Pode acontecer, há momentos de doença em que pode acontecer, há momentos de fragilidade em que às vezes estamos mesmo dependentes do outro. Eu já me vi dependente de pessoas, acho que todos nós, por momentos, podemos estar objetivamente dependentes. Curiosamente, a maior parte das mulheres e homens que são muito independentes, custa-lhes estar na dependência, embora às vezes tal e qual. É muito difícil. Olha, consigo identificar isso. Eu também. Olha, uma vez eu estive internada com abscesso parafaríngeo. Ou seja, um abscesso que me ocupava a faringe toda, eu não conseguia deglutir, tinha que estar a ser drenado, nem se conseguia deglutir a saliva, consegues imaginar assim um abscesso? E portanto não podia comer, não podia, estava internada. E depois tiveram que abrir e drenar aquilo, pronto. E portanto ficou uma ferida aberta, eu não conseguia, a única coisa que eu conseguia comer durante várias semanas era gelatinas. E as pessoas iam-me visitar e perguntavam o que é que posso levar, o que é que posso... Eu dizia, não tragas nada, eu não posso comer nada, eu não posso... Cátia, acreditas que eu nunca me consegui lembrar de que podia dizer, traz-me gelatina, é a única coisa que eu consigo comer. Não estamos habituados, não é? Quantos de nós, como crianças, nascemos e crescemos a cuidar dos outros? Não porque nos tenham, às vezes, porque, sim, acontece várias vezes, porque nos incutiram esse papel. Mas muitas vezes porque nós foi a única forma que nós encontramos de sermos vistos, não é? É cuidar dos outros, é que eu sou vista, então eu continuo a fazer este papel, sabes? E gostei muito dessa definição de que estavas a dizer há pouco da interdependência, porque é sempre bom nós aprendermos uns com os outros, não é? Porque eu consigo às vezes é uma questão mesmo de semântica, não é? E de palavras, e por isso também vou levá-la comigo, porque de facto eu gosto mesmo de diferenciar isto, não é? Eu acho que nós somos todos interdependentes, porque somos seres sociais e devemos viver em grupo, mas de facto codependência já é um assunto à parte, já estamos aqui a falar de apego e de pessoas que de facto perderam o poder pessoal e a autoestima está muito baixa, e isso é muitas vezes de mecanismos que nós, ao longo da vida, nós não ganhamos autonomia, não é? Porque mesmo pensando numa criança, num bebê, não é? Ele vai ganhando, portanto, ele nasce dependente dos pais, não é? Ou nessa interdependência dos pais, e ali a dado momento ele começa a se sentir cada vez mais autónomo, não é? E inclusive tu começas a perceber, ou deveria ser este o papel do cuidador, de ok, vamos ajudar esta criança para que ela consiga fazer sozinha, não é? Para que ela aí vá aprendendo, mas para isso nós precisamos de ir ensinando, e ensinando com segurança. Nenhuma criança consegue ser autónoma e independente sem ter esta segurança inicial. E é a mesma coisa que acontece numa relação. Quando tu te apaixonas por alguém, estás numa relação inicial, não é? Há toda aquela, às vezes aquela fusão inicial, não é? Porquê? Para nós conseguirmos nos cruzarmos e percebermos, ok, estamos compatíveis, digamos assim, estamos em sintonia, não estamos, etc. Mas a dado momento começam a vir acima as nossas feridas emocionais, e é aí que se começam a manifestar os verdadeiros vínculos, não é? Às vezes não é logo no início, os vínculos mais só começam-se a manifestar mais tarde. Por isso é que é muito giro agora ver relações que estão a começar, e perceber que de facto as relações estão a começar agora de formas totalmente diferentes. Às vezes não existe esta efusão no início, esta paixão avassaladora, mas existem relações que as pessoas estão-se a conhecer, vão estando lado a lado, sabes? Vão querer saber mais, verdadeiramente
lá está, esta tal verdadeiramente sentido de companheirismo e de parceria, etc. Uhum. Com mistura de paixão, mas ao mesmo tempo com muita conversa e muita disponibilidade para conseguir comunicar, porque as relações precisam de ser revistas, sabes? Nós ainda Uhum. continuamos a acreditar muito em premissas relativamente às relações e aos vínculos, não é? Desde a altura dos nossos pais, não é? Que para uma relação ser saudável tem que acontecer isto, isto, isto e isto. Pá, e eu acho que isso prende-nos imenso no que é relativamente uma relação saudável. Uhum. E eu sou sincera, tem sido assim um brainstorming quase todos os dias, não só quando estou aqui em acompanhamentos e consultas, mas muitas vezes comigo mesma também, de pá, o que é realmente uma relação? O que é uma relação saudável? O que é que define uma relação saudável? O que é que determina? Porque, pá, eu sou-te sincera, eu conheço tantos géneros de relação, não é? Que às tantas eu questiono, mas porquê é que as pessoas ainda continuamos a achar que tem que ser um determinado guião, tem que haver aqui um Uhum. determinado mapa que te diga, ou seja, se isto não tiver a acontecer, é porque, pronto, a relação não é boa. Mas se isto estiver a acontecer, é porque a relação é boa. E isso faz com que as pessoas fiquem muitas vezes aprisionadas do género, ok, olha, Uhum. não está a acontecer. Eu acho que uma das questões, estás a falar e está, pois, um dos problemas, estava a vir na minha cabeça, um dos problemas é que só nos dão pistas externas do que são boas relações, ninguém nos dá pistas Uhum. internas, não é? Ensinam-nos, olha, Exatamente. uma boa relação é quando, e depois dão Uhum. pistas, não é? Quando se Uhum. ouvem, ou quando se não te batem, o não bater é uma Uhum. coisa, eu lembro-me da minha avó dizer isso, porquê é que te queixas, à minha mãe, porquê é que te queixas? Porque ele nem sequer te bate, ele não se embebeda, e portanto uma boa relação era alguém que não bate, que não embebeda, pronto, que Uhum. traz sustento para casa. Isto é uma boa relação, um bom Uhum. casamento. E as coisas Uhum. depois foram, mas dão-nos muitas pistas externas. Hoje em dia, É. acho que já não é bem este o discurso, ainda embora ainda surge, mas já não é tanto esse o discurso, mas é pá, ajuda em casa, então não há discussões, mas não nos Trata-te dão. bem. Trata-te bem, são queridos, Sim. cuida dos filhos, estão amorosos, mas Sim. depois não dão Sim. pistas internas. Está bem, ok, mas como Uhum. é que tu te sentes numa boa relação? Yeah. Eu não me lembro, Sim. agora estou a pensar nisto, eu não me lembro de alguma vez alguém me ter dito isto. É, mas é mesmo, mas esse para mim é o foco do vínculo, sabes? Uhum, Por isso é que eu reforço muitas vezes que apesar dos vínculos serem feitos com outras pessoas, não é? Na relação e na ligação com outras pessoas, este vínculo de ligação, como é que eu estou, não é? Como é que eu me estou a uhum. sentir nesta relação, não é? Pois. Porque eu acho que esta questão por exemplo, acreditar que há sempre amor numa relação é só uma ilusão. Há momentos em que eu não sinto amor, mas não significa com isso que a relação está já em causa, não é? Depende muito Uhum, da situação, do timing, de quanto tempo é que isso dura, etc. A mesma uhum. coisa como eu vejo muitos casais a dizer, ah pá, mas já não há paixão. Sim, mas a paixão é uma coisa que se fomenta, não é uma coisa que acontece tipo espontaneamente, assim como se, não é como por Sim. magia, não, Uhum, tipo, é uma coisa que é necessário criar e que muitas vezes a falta de espaço ou o excesso de atividades não é, com trabalho, com casa, com filhos, etc. Porque às vezes vai também fazendo com que essas coisas vão se perdendo, não é? Portanto, é uhum, uma coisa que uhum. se permite. As pessoas acham que é um bocadinho como a maternidade, acham que já deveríamos saber como é que deveria ser, Sim, sabes? sim, Então devia parece que não ser temos que fazer. fazer nada. É como se fosse espontâneo e natural e não há nada que nós tenhamos Exatamente, que fazer. Ou que... Sim, exatamente. E sim. que se não for assim, então não é bom. E lembro de dizer a uma Uhum, grande amiga minha, psicóloga, e dizer-lhe assim com ar, tipo, não percebo, nós levamos a vida inteira a ouvir histórias em que beijamos sapos que se transformam em príncipes. E depois na vida uhum, andamos a beijar príncipes que se transformam em sapos. Mas eu disse aquilo, disse aquilo porque andava a pensar aquilo, mas disse aquilo assim um sim, bocadinho a brincar. Mas ela virou-se muito séria, assim, mas mesmo muito séria para isso. Pois, por isso é que o melhor é beijar só homens e não andares a beijar nem príncipes nem sapos. E, exatamente. e ela disse-me aquilo fez um É. estalo na cara, pá! E eu Sim. percebi, no fundo é deixar de andar com ilusões, não é? A deixar e olhar para as pessoas também como pessoas e Sim. deixarmos de andar a procurar na relação coisas que se Uhum, transformem, não é? uhum. Vamos só olhar, Certo. vamos só ser pessoas, vamos só Sim. estabelecer relações de igual para Sim. igual e não estar à espera de príncipes, nem de salvadores, nem de Uhum, princesas não uhum. é? E bailarinas e Isso. aquelas coisas assim que às tantas estamos à espera uns dos Total, outros, coisas sim, meio é. esquisitas. É que é isso que estás a dizer, estamos à espera
uns dos outros, não é? Mas não assumimos a responsabilidade, muitas vezes, por aquilo que nós estamos a sentir. E por isso é que procuramos muitas vezes fora, não é? Respostas fora da relação, não é? Fora de nós, tudo o que seja para dar assim, tipo, aquela coisa só momentânea, tipo, ok, estamos em falta, há qualquer coisa que aqui não está bem, então deixa eu ver qual é a forma mais rápida que eu tenho de suprimir esta minha necessidade. E isto é muito de um vínculo ansioso, não é? Ok, pá, isto não está a resultar, não gosto assim, não sei o quê, então bora, tipo, siga para a frente. O vínculo evitante também faz muito isto, mas faz de uma forma diferente. Eles têm tanto o ansioso como o evitante, eles têm coisas muito semelhantes. A única coisa é que um procura, o outro foge, mais ou menos é isto, sabes? Um vai querer ir atrás, o outro quer fugir daquilo que está a acontecer. Mas as necessidades, no fundo, as necessidades humanas são as mesmas. Pá, e o desconstruir aquilo que nós fomos aprendendo, não é? Porque as nossas relações, se tu fores a pensar, relações que estão a ser construídas agora e as relações que foram construídas há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, ou se na altura dos nossos, são totalmente diferentes. Sim. Totalmente diferentes. E não é isso que determina se a relação é boa ou má, não é? Exato, portanto as pistas estão dentro de nós, esta coisa de voltarmos mais para dentro e tentar começar a... Sim, e o que é que faz sentido para nós, não é? O que é que faz sentido? Sim. Porque tu depois, sabes que uma coisa que eu sinto que muitas vezes contamina também o vínculo é quando tu vais partilhar algumas das tuas coisas com quem está próximo de ti, não é? Essas pessoas têm a sua opinião, a opinião essa que é baseada na sua experiência. Ok? E muitas vezes isso acaba por, se nós não tivermos um vínculo connosco e estivermos muito à procura dessa resposta externa, isso acaba por nos influenciar a nossa opinião e o nosso vínculo. E às tantas já sentimos-nos completamente confusas e perdidas porque, não, aquela amiga disse isto, então se calhar é porque isto não deveria acontecer na relação. É preciso também termos atenção a quem nós vamos procurar obter respostas, não é? Porque por vezes essas pessoas só nos vão dar a sua perspectiva, mas não significa que essa perspectiva a nós se adapte, não é? Porque podemos ter 2 casais lado a lado, com formas de estar completamente diferentes enquanto casais, e ambos terem uma vinculação extremamente segura e serem completamente dispares. Exato, sim. Provavelmente porque também lá está, nós como procuramos as tais pistas externas, a tendência é para perguntar o que é que fazes, como é que queres, como é que, não é? Em vez de perguntar, se calhar, olha, como é que sentes, como é que sabes, o que é que tu sentes em ti para saber que o que fazes está bem para ti, não é? Como é que sentes? Fazer perguntas, nós também fazemos perguntas muito sobre coisas de fora, não é? O que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dizer, o que é que eu não devo permitir, coisas de fora e menos coisas de dentro, não é? É difícil também para nós perguntarmos isso uns aos outros, olha Cátia, como é que tu te sentes quando estás num relacionamento que te satisfaz? Não é? Como é que tu sabes que aquela pessoa para ti é fixe? Nós não perguntamos isso uns aos outros, é esquisito. Não, é esquisito. Sim, mas deveria. Mas não deveria ser esquisito. A questão é, não deveria ser esquisito. Sim, mas não. Mas de alguma forma aprendemos que não se perguntam essas coisas. Sim. Opa, agora tu estavas-me a fazer a pergunta e eu estava a pensar, uau, o que é que eu responderia nesse caso, sabes? O que é que eu responderia? Porque eu acho que as relações precisam sempre de tempo e é uma coisa que às vezes muitos de nós não têm ou acha que não têm, mais assim. E as relações para os vínculos para crescerem, não é? Por exemplo, quando tu estás a formar um vínculo com um bebé, esse vínculo precisa de quantidade de tempo, não é? Por isso é que as mães estão muito 24 horas sobre 24 horas, porque de facto é um vínculo que cresce com presença de tempo, mas também com a qualidade de presença, não é? Portanto, é totalmente diferente quando tens uma mãe que está a amamentar e que está a olhar para o bebé e interagir com o bebé, do que uma mãe que está a amamentar e que está a olhar para as redes sociais. Exato. Os vínculos são distintos, ok? Só que à medida que vamos crescendo, estes vínculos, eles vão sendo transformados também na qualidade, mais na qualidade do que propriamente às vezes na quantidade. Quando nós estamos a criar uma relação também com outra pessoa, a quantidade também é importante, mas quando somos adultos nós percebemos que devido às nossas vidas, não é? Que nós não temos assim às vezes tanto tempo como gostaríamos, então nós devemos pegar pela qualidade do vínculo. E então essa qualidade é algo que nós vamos nos apercebendo à medida que a relação também vai evoluindo. Tu não consegues conhecer uma pessoa, não é? E perceber que tipo logo de vínculo é que nós temos, logo assim tipo nos primeiros meses. É tipo, é uma coisa que tu vais percebendo, tipo,
tudo bem que, e há estudos que mostram isso, e claramente vê-se isso também em consulta, tu consegues perceber logo desde o início que os sinais todos, eles lá estão, não é? Todos os sinais daquilo que vai correr bem e daquilo que não vai correr bem. Agora, isso não é um sinal de que, ok, deixa-me fugir à mínima coisa, é um sinal de que, será que eu consigo lidar ou estar com isto? Será que podemos crescer juntos? Será que podemos falar? Não é? Depende também muito da fase da vida onde nos encontramos, não é? Quando nós estamos com 20 anos, se calhar tu procuras um tipo de relação, se calhar quando estás com 40 já procuras outro tipo de relação. Pois já não Então, tenho bem essa este é certeza. autoquestionamento. Isso eu não tenho bem a certeza, porque eu acho, e o Ok. que tenho percebido na experiência pessoal e na de profissional, e pessoal não é só minha, é pessoal com as minhas pessoas, não é? E profissional, é que também se não aprendermos nada com as relações ao longo do tempo, provavelmente aos 40 estamos a fazer igual aos 20. É como alguém que começou uma determinada Percebo. profissão, não é? E que parece que não aprendeu com ela, continua. Eu vejo as mesmas profissões, não é? Por exemplo, um professor, um médico, um talhante, alguém que começa uma atividade e não vai aprendendo ao longo do tempo com a atividade e continua a fazer ao fim de 10 anos o mesmo que fazia no início. Que as coisas depois afinal são diferentes. E nas relações a mesma coisa. E inclusive eu respeito, acredito que as separações também nos podem servir para aprender a relacionar-nos. Isto é esquisito, mas eu acredito que a separação pode nos ensinar a relacionar-nos melhor, tanto connosco mesmo como com os outros. Pode ser uma oportunidade de me transformar, se calhar com aquilo que tu estavas a dizer, e agora faz-me sentido assim, que é no vínculo comigo própria, ou comigo próprio, não é? No vínculo comigo, para aprender, porque se eu também não souber o que preciso, como é que vou pedir ao outro o que preciso? Tal e qual. Não é? Se eu não souber quais são os meus limites, como é que os vou poder demonstrar, mostrar, explicar ao outro? Tal e qual. Não é? Não Portanto, consegues. não consegues. Portanto, se eu Não aproveitar um consegues. momento de separação que é altamente disruptivo, é altamente disruptiva, a separação perturba-nos imenso, mesmo quando é uma separação desejada, que é um mito. As pessoas acham que quem desejou e quem teve a iniciativa de separar, que não sofre com isso. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas sofrem mesmo quando é o que querem e quando acham que é o melhor e estão a fazer tudo pelo melhor, ainda assim há sofrimento associado. Por isso, pode ser um momento de transformação e essas perguntas, ok, agora vou-me relacionar comigo, vou aprender sobre mim para depois nas próximas relações poder estar de outra maneira e poder também poder dizer ao outro, olha, isto para mim não está bem, é o que voltar a esse tal para dentro que temos estado a falar aqui ao longo da nossa conversa, não é? Voltar para dentro para depois poder estar bem para fora na relação com os outros. Sim. Sabendo que este voltar para dentro será também, e deve ser sempre feito também na interação com os outros, sabes? Eu, por exemplo, às vezes é assim, por exemplo, alguns de nós têm grandes desafios em termos de relações românticas, mas no que diz respeito a relações de amizade e familiares, tem vínculos altamente saudáveis, não é? Só que quando chega às relações românticas, não consegue estabelecer esse vínculo seguro, ok? E isso às vezes, isso por vezes acontece. Tem muitas vezes a ver com as expectativas, mas também a ver com o que dentro do vínculo seguro que ele está a estabelecer com a família e com os amigos, qual é que é também o nível de compromisso e o nível como é que eu ia dizer isto? Tem a ver com o nível de compromisso, tem a ver com o nível de compromisso também com que a pessoa tem, porque normalmente se tu consegues ter um vínculo segura com a tua família, com os teus amigos, e se consegues também reconhecer isto, porque às vezes o que é que acontece? Como nós estamos tão habituados nas relações românticas, por exemplo, a encontrar tipo de parceiros que às vezes até têm uma posição um bocadinho mais dominante ou mais tóxica, ou seja o que for, mesmo que eu tenha vindo de uma vinculação um bocadinho mais segura, não é? Esta tendência pode até continuar a acontecer na relação romântica. Só que o que é que acontece? Quando eu muitas vezes olho só para as relações românticas, eu acabo por me esquecer que eu tenho outro tipo de vínculos, ok? E parece que me dissocio um bocadinho e desconecto-me daquilo que eu já hoje conheço, ok? Daquilo que eu hoje já conheço, como sendo algo que é saudável para mim. Então eu não consigo fazer esta transferência daquilo que eu já tenho nas minhas amizades e na minha família para as relações românticas, ok? Por isso é que eu digo que nós temos todos um bocadinho de tudo, porque é verdade, nós temos todos um bocadinho de tudo. E às vezes é mesmo importante isso, sabes? O ficar sempre no mesmo padrão de relacionamento, não é? É muitas vezes uma questão traumática, ok? E deve ser mesmo vista. E se tu estás a dizer de aprender com as relações
relacionamentos, estou totalmente de acordo. E nós aprendemos sobre relacionamentos a estar nos relacionamentos, não é evitar os relacionamentos. É sair dos relacionamentos que efetivamente não são bons para nós, mas é também no relacionamento que eu aprendo o vínculo comigo mesma, ok? Não é sozinha, única e exclusivamente. Portanto, então tem que haver sempre aqui uma combinação de vínculo comigo mesma, mas um vínculo que eu também aprendo na relação com o outro, porque eu posso saber muito sobre mim. Por exemplo, eu tenho muitas mulheres algumas mulheres, não são muitas, mas algumas mulheres que estão super bem sozinhas, ok? Estão super bem, não querem estar num relacionamento agora, estão super bem e não se imaginam tão cedo a vir a ter outro novo relacionamento. Sabendo que nós somos seres sociais, ok? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, não é? Isso vai acontecer se elas assim o desejarem. Partindo do princípio de que desejam, e neste momento até têm um vínculo seguro consigo mesmas, o vínculo vai ser visto quando elas entrarem num novo relacionamento. Não é? Porque quando tu estás em contacto com o outro, e sabendo que nós somos muitas vezes espelho uns dos outros, aí é que começam a vir as feridas ao de cima, não é? Começam a vir aqueles gatilhos. E quando nós sabemos quais são os gatilhos, é uma oportunidade de crescimento profundo, sabes? Ok, eu tenho aqui isto que me está a disputar em mim, está-me a irritar profundamente, está-me a deixar triste. Que soluções é que eu tenho à vista? Que não seja saber lidar com essa tristeza, com o que me irrita, não é? E não é sobre o outro, é sobre aquilo que também está a ser gerado em mim. E aqui eu aprendo ainda mais a estar em vínculo comigo mesma, porque nós abandonamos muitas vezes durante as relações, sabes? E acho que é isso que muitas vezes leva também às separações e ao divórcio, que é, nós acabamos por nos abandonar ao longo das relações, não é? Muitas vezes porque entramos nestas relações de uma forma extremamente infusiva, quando estamos nessa fase muitas vezes da paixão, não temos bem os pés muito assentos no chão, não é? Portanto precisamos de dar tempo para que isso aconteça e só aí depois tomar as grandes decisões das nossas vidas também. Então tudo precisa do seu tempo. Se eu vou-me abandonando e vou-me anulando, que isto acontece muito naturalmente numa relação, que é eu quero que a outra pessoa seja assim, mesmo que eu diga que não, ele pode fazer tudo aquilo que ele quer, mas volta e meia nós vamos entrar num sistema de cobrança, num sistema... essas coisas acontecem naturalmente. E se as pessoas não tiverem, se nós, cada um de nós não tiver uma autoestima saudável, isso vai acabando por criar assim uma ruptura. E essa ruptura acontece em primeiro lugar connosco. Começamos-nos a não reconhecer e acabamos por perder esse vínculo connosco, acabamos por nos abandonar. E quando nós nos apercebemos que nos abandonamos e que já estamos longe demais daquilo que nós, da nossa essência, vamos pôr assim, não é? É aí que tu percebes, ok, eu já não tenho como dar, não é? Mais para esta relação porque eu já quebrei totalmente aquilo que eu tinha comigo. E por isso tu há pouco disseste isso da separação, que podemos aprender muito, não é? Sobre nós. Sim. Acho que claro que sim, claro que sim. Eu sou-te sincera, eu gostava muito que todos nós tivéssemos esta capacidade de poder fazer nas relações que estamos, que é este poder de muitas vezes observarmos de fora, não é? Que muitas vezes quando estamos dentro de uma relação é difícil, mas é o poder observar de fora como é que de facto a relação está a ser vivida e poder falar de uma forma muito aberta sobre tudo, sobre o que está a correr bem, sobre o que não está a correr bem, não é? E para isso é preciso que cada um faça o seu trabalho individual. Eu acredito que sempre que quando estamos a fazer acompanhamento de famílias, não é? De casais, se o trabalho individual não está a ser feito, às vezes é muito, muito desafiante. Eu não sei qual é que é a tua opinião, mas é a mesma coisa quando estás a trabalhar só com uma criança e não estás a trabalhar com a família, não é? Exato, sim. A minha opinião também é sistémica. essa, que é, enquanto na relação de 2 a 3, não é? Há eu, tu e a relação. E quando o problema é só a relação e cada um dos outros elementos, o eu e o tu, estamos bem, conseguimos os dois cuidar da relação de alguma maneira. Quando a relação está mal, porque um está mal ou o outro está mal, depois, cada um depois vai ter que cuidar de si para depois os dois poderem cuidar da relação. E se está um que está a fazer o seu trabalho individual e depois está a investir na relação, mas o outro continua a não fazer o seu trabalho individual, é uma sobrecarga imensa. É alguém que está a se responsabilizar por si próprio e pela relação, enquanto o outro não está a responsabilizar-se pela relação. Eu vejo assim, vejo 3. Vejo eu, tu e vejo nós. Tal e qual, também. No eu e no tu, cada um faz o seu. Isso. No nós, temos que fazer os dois, cada um a sua parte. Que já vem do eu e do tu, não é? Que já vem do eu e do tu. Claro,
Portanto é preciso, e quando as pessoas estão separadas é a mesma coisa, quando os pais, eu digo os pais porque quando não há filhos, muitas vezes as pessoas param-se e cada um vai para o seu lado, as pessoas muitas vezes podem nem nunca mais voltar a ver-se, o que pode ser um grande alívio, e pode, mas também se perde a oportunidade de fazer o tal crescimento, porque eu quando tenho que continuar a dar de frente com a pessoa que me faz disparar tanta coisa dentro de mim, dá muitas oportunidades de aprender sobre mim. E portanto, quando nós nos paramos com filhos, aquela pessoa vai ficar na nossa vida, por muito que a gente preferisse que não ficasse. Sim, continuam a ser família, claro. Eu isso já não sei, e eu não gosto sequer de usar esse conceito, mas acho que isso nos... E é uma questão de semântica, concordo contigo, mas é uma coisa que nos... da minha experiência, nos leva a querer reproduzir coisas que já não são reproduzíveis. Padrões de relação que já não são reproduzíveis. E, portanto, eu prefiro quando as pessoas conseguem... Prefiro, mas cada um faz como quer. Mas eu estimulo as pessoas com quem trabalho a procurarem um conceito um bocado diferente que as liberte daquilo que foi e permita fazer uma coisa nova. A família... Sabes que nós podíamos ficar aqui horas a falar sobre isto, né? Já percebi. Podemos fazer o episódio 2, o episódio 3. Sim. Porque sabes que eu refleti muito sobre o que é isto de ser família, sabes? E para mim, família... Eu, por exemplo, eu tenho pessoas, eu tenho amigos que eu considero que são família, não é? Tenho pessoas com as quais eu já me cruzei pouquíssimas vezes. E que assim aquele primeiro contacto foi, esta pessoa é família, há uma sensação de familiaridade, entendes? E para mim as famílias estão tão diferentes hoje em dia, tão diferentes, para mim é um conjunto de pessoas que têm uma ligação, que têm vínculo, não é? Quer ou por uma questão de sangue, ou por uma questão emocional, ou por uma questão de responsabilidade. Então, por isso, só para aqui clarificar o que é para mim. A história da família. Olha, o Danilo, que foi um filho que foi fazer um testemunho aqui no segundo episódio do GP3S, ele vive com o padrasto e com a companheira do padrasto e com o seu irmão. E agora vai nascer uma irmã que é do padrasto e da sua companheira. Danilo vive nesta família. E ele diz isto, família é quem quer estar e com quem nós queremos estar. Né? E quando as pessoas estão separadas, eu não gosto muito de dizer, continua a ser família. É por isso, embora se as pessoas o sentirem, faz todo o sentido. Imagina ver um pai e uma mãe separados, mas que dizem, olha, nós sentimos família embora cada um na sua casa. Tudo bem, isso está tudo certo, isso nem é uma questão. Mas quando as pessoas não sabem como é que hão de referir ou como é que hão de pensar, então mesmo em pessoas separadas, continua a acontecer mesmo que há a responsabilidade do eu, há a responsabilidade do tu e cada um tem que tomar conta da sua. E depois há a responsabilidade do nós, e aí é 50-50. Cada um faz a sua parte. Sim. E eu acho que um dos problemas que eu tenho sentido na resposta a estas pessoas é que se está sempre a querer que se responsabilizem pelo nós, sem primeiro responsabilizarem-se cada um por si. O convite a estas pessoas, a estes casais separados, é, por exemplo, a mediação traz muito isso, que é, bora lá, vamos lá aqui resolver o nós, vamos lá aqui resolver o conflito, vamos lá aqui andar, e depois não há um trabalho feito em separar, é cada um resolve o seu, e enquanto cada um não resolve o seu, não vale a pena virmos resolver o nós. Tal e qual, estou totalmente de acordo. Isso é da minha experiência profissional, é aquilo que eu observo também, porque é quase como se tu estivesse a remar um bocadinho contra a maré, não é? Porque estás ali e não é? Não há um olhar para dentro de, ok, eu acho que a vida continua, a relação pode continuar a fluir. E estavas a falar, eu queria acrescentar aqui uma coisa que é muito, muito importante, porque ainda... Pronto, agora já começa a existir mais uma imagem diferente do que é um divórcio e uma separação. Mas mesmo, por exemplo, uma pessoa que está em vínculo seguro, okay, é uma pessoa que efetivamente pode tomar esse passo. Okay? Porque às vezes há muita questão de quem está em vínculo seguro vai fazer tudo o que está ao seu alcance para que aquela relação dure para todo o sempre. Okay? E não, antes pelo contrário, uma pessoa que está em vínculo seguro, ela sabe muito bem o que é melhor para si e sabe muito bem também o que às vezes é melhor para o nós e para o outro, ok? Portanto, ela sabe e confia nisso e sente-se segura muitas vezes para dar esse passo. E isto para dizer que mesmo num divórcio ou numa separação, as pessoas podem facilmente voltar a ter estes vínculos seguros, percebes? Porque... Sim, exato. Então, bom, é isso mesmo, Cátia. Eu também acredito nisso, que é quando cada um está a tomar conta de si,
na tal interdependência que temos uns dos outros, e os outros são todos, a nossa família, os nossos amigos, os nossos pares, os nossos filhos, são todos, podemos voltar a estabelecer vínculos seguros com a pessoa de quem estamos separados. Isso é possível, e é saudável, e é desejável, mas só depois de cada um ter feito a sua parte interior. Enquanto isso não acontece, isso é o ideal, isso para mim era se um dia conseguimos vir a fazer isso, quando nos separarmos uns dos outros, eu também quero muito poder fazer, quero que os meus filhos possam um dia, se precisarem de separar, que o possam fazer. Nós vamos sempre separar, pode não ser da pessoa com quem nos juntamos, mas pode ser de amigos, pode ser... a separação existe, não é? Existe, exatamente. Existe sempre. Quando há filhos, se um dia os nossos filhos puderem vir-se a separar de forma saudável, consciente, com crescimento associado, né? E depois poder fazer o tal vínculo seguro, que não tem que ser uma família, é um vínculo seguro com outra pessoa para podermos cuidar dos nossos filhos. Isso é o ideal. Enquanto isso não acontece, há o outro mito que é das pessoas, tem que se entender, os pais separados têm que se entender, Kátia, tem que se entender se der para entender. Se não der para entender, não tem que se entender, não é? Mas sabes que isso é outro mito, é um mito, que sabes porquê? As pessoas acham, por exemplo, um casal que tem, os dois têm vínculo seguro, é um casal que nunca discute. Não. Exato. Não, os conflitos fazem parte, inclusive uma relação que não tem conflitos, eu ponho um grande ponto de interrogação, percebes? Claro. Porque, qual é que é aqui a questão dos conflitos? Tem a ver com a forma como nós resolvemos esses conflitos, porque mais até do que criar o vínculo, é super importante reparar o vínculo. Eu toco muitas vezes nesta questão de reparação do vínculo, porque nós estamos constantemente a criar rupturas, estas tais separações, estes tais conflitos, estas tais discussões, a necessidade até inclusive de, olha, apetece-me agora estar mais isolada, não está tão em contacto, sei lá, tudo isto vai criando assim, tipo, pequenas rupturas, pequenos distanciamentos, que não, se não forem reparados, vão criando um grande distanciamento até que chega à separação efetivamente. Porque é isso, não é? Há um estudo inclusive que foi feito, que tu vais perceber em que tu percebes que os casais eles compararam dois tipos de casais, os casais que se separaram e os casais que se mantiveram juntos. E a taxa de reparação nos casais que se mantiveram juntos é enorme, é o dobro dos casais que se divorciaram. Porquê? Porque não houve reparação desses conflitos, ou nem sequer houve conflito. Okay? Exato. E então é muito isto. O que é isto de estar de acordo? O que é isto de termos que nos entender? É ter sempre as mesmas opiniões? Não, nós somos pessoas distintas, com opiniões diferentes, não é? E o que acontece muitas vezes em famílias de divórcio é que há sempre um que tenta sempre impor mais a sua opinião do que o outro, não é? Então, eu agora quero, eu agora não quero. E isto acontece, há uma luta de egos, não é? Só porquê? Porque nós queremos ser vistos e queremos ser reconhecidos e queremos ser amados. E não percebemos que isso é nossa responsabilidade em primeiro lugar, de cuidarmos das nossas necessidades, não é? E não esperar que seja o outro a vir dar resposta completamente a essa necessidade. O outro se der e ajudar a preencher a nossa... Perfeito, nós somos seres de conexão e é ótimo e é assim que nós queremos. Agora, se está sempre à espera que seja sempre aquela pessoa que vai dar resposta tal e qual como nós queremos, mesmo quando nós não dizemos como é que queremos, é só uma forma de nós criarmos uma ruptura. Mas os profissionais também alimentam muito este mito, não é? Esta coisa do tem que se entender. Eu nem sei quantas milhares de vezes ouço esta conversa. Tem que se entender. Eu lembro que houve uma altura que isso me perturbou tanto, e aí era pessoal, tinha a ver, foi quando eu me separei, e essa conversa do tem que se entender estava-me a incomodar, eu não conseguia perceber porquê. Até quando houve um dia, sabes, estive assim, lá está, acho que estava alinhada comigo própria, e de repente foi claro para mim. Não, nós não temos que nos entender. Nós temos que funcionar. O entender é outro. Nós temos que funcionar e temos que funcionar a bem dos nossos filhos. Mas não temos que nos entender. Eu posso nunca entender esta pessoa e ela pode nunca me entender a mim. E não precisamos. Só precisamos de funcionar bem para que os nossos filhos estejam bem. Até porque há vários tipos de relação, não é? Por isso é que, por exemplo, a relação funcional, não é? Que eu muitas vezes apanho aqui, não é? Que nós... Por exemplo, principalmente nós adultos que tivemos com os nossos pais, tivemos uma relação funcional, não é? Ou seja, funcionou. E quando tu estás num processo de separação, há um luto a acontecer, que nós não sabemos quanto tempo é que vai durar, não é? E nesse luto, o funcional às vezes é o suficiente, não é? Para que depois um dia mais tarde possa ou não, dependendo de cada um,
virem Exato. a entender-se ou a Yeah. aceitarem-se naquilo que forem, Claro. não é? Mas precisamos deste espaço, precisamos de fazer este Exato. luto. E este luto às vezes é aquilo que nós não conseguimos respeitar, porque qualquer Exato. relação, qualquer fim, há necessidade de fazer este fecho. E este fecho vai acontecendo à medida que o tempo vai se desenrolando, não é? Há Exato. quem diga que às vezes são 2 anos, não sei, às vezes pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos, depende de cada pessoa. Acho que quanto mais conscientes, ou seja, quanto mais atentos estivermos ao desenrolar desse luto e desse fecho, mais estamos em contacto connosco e isso ajuda-nos também a fazer esse acompanhamento das nossas emoções, daquilo que nós estamos a sentir. Quanto mais nos desligarmos disso, acho que mais cedo ou mais tarde, mais à frente pode aparecer novamente esse luto, não é? Por resolver, digamos assim. Não é? Sim. Portanto, Sim, e geralmente um é quando processo. aparece qualquer coisa nova, se há um novo relacionamento, se vem um filho de outra relação, vai fazer com que isso aconteça. Sabes que em termos de tempo, eu acho que é útil, sobretudo para os profissionais. Claro que há um tempo de luto e que varia de pessoas para pessoas, mas há um tempo razoável de luto para conseguir criar uma relação funcional. Só funcional. Okay. Só ao fim de 2 anos de separação, 2, 3 anos de separação, aquelas pessoas ainda não conseguiram estabelecer uma relação funcional, provavelmente os filhos vão estar em perigo do ponto de vista da segurança emocional e psicológica e, portanto, convém fazer alguma coisa. É sinal de que ou um dos progenitores ou os dois têm qualquer patologia associada, seja uma patologia anterior, que já lá estava. É muito comum os problemas de pós-divórcio serem problemas que já lá estavam, não tem nada a ver com o divórcio é só uma desculpa, já lá estavam. Ou pode até ser um problema reativo à separação. Mas só ao fim de 2, 3 anos, a relação não é pelo menos funcional, temos que ver o que é que se passa. Alguma coisa se passa com uma destas pessoas ou com as duas. E estas crianças estão em perigo. E eu acho que os profissionais, a minha experiência tem-me demonstrado que os profissionais estão cegos e surdos para estas possibilidades. Eu até começaria antes, sabes? Eu acho que todos os casais beneficiariam, para já, todas as famílias beneficiariam de ter apoio a qualquer momento, quase como se fôssemos médicos de família, não é? Eu gosto muito mas do verdadeiro médico de família, do verdadeiro acompanhamento, digamos assim. Sim. E acho que qualquer família deveria sempre ter este apoio, porque é natural vir muita coisa à tona, não é? À flor da pele, muitas emoções, muitas histórias que nós contamos a nós mesmos, muitas narrativas, portanto, não só da nossa história pessoal, como da história do casal, como da história da família, e às vezes é muita coisa para processar e que precisa de ser arrumada em caixinhas. E isso é necessário uma ajuda profissional. E, portanto, eu acho que as famílias têm muito a beneficiar, porque é isso que tu dizes, não é? Por exemplo, às vezes estamos a acompanhar famílias cujos pais já se separaram há 10 anos atrás e tu vês e parece que foi recente. Não é? Parece que foi há 2 anos, foi há 1 ano. Porquê? Porque nunca tiveram este acompanhamento, nunca tiveram este fecho, não é? De olha, é isto, não é? Não é um fecho forçado, mas é um fecho de natural, vamos ouvir cada parte, o que é que tem a dizer, o que é que não foi dito, o que é que há para dizer, porque há sempre coisas que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que dizer ao outro. Okay? E não é no momento de uma discussão ou no momento de total descontrole, é no momento de vulnerabilidade, de espaço seguro, de vínculo, de eu tenho isto para te dizer que eu nunca fui capaz de dizer. E é assim que nós conseguimos dar um passo em frente na nossa vida, porque senão andamos sempre aqui com mágoas e remorsos, não é? De coisas que não foi. Isto sim, e isto influencia muito, acaba por influenciar muito as crianças. Sim. A minha E a tendência competência para parental, não é? Muitas vezes a competência parental, pessoas que perdem desligam-se da sua capacidade e competência parental para estar nesta retaliação. Às vezes pode nem ser externa, é interna da pessoa, da zanga, da fúria, da neura, da frustração, e nunca chegarem, e estão a esgotar as energias que podiam estar a investir na relação com os filhos, para o crescimento saudável dos filhos, em si próprios, naquela coisa que já acabou e que não há meio de ter fim. Claro, é isso, porque não põem o fim. O fim tem que existir. É um bocadinho como na vida, sabes? Há um princípio, um meio e um fim. E todas as relações têm um princípio, um meio e um fim. Os vínculos, sabes que
eu quero acreditar que nós continuamos todos vinculados, de alguma forma, ok? O vínculo, quando eu falo deste tipo de vínculo, falo num vínculo se calhar um bocadinho mais espiritual, não é? Que se calhar uma grande parte das pessoas não acredita que eles existem, mas eu acredito que sim. De alguma forma, estas empatias, estes cruzamentos, estas sintonias, elas vão acontecendo de uma forma, se calhar um bocadinho noutro plano que nós muitas vezes não temos acesso. Aqui a questão é, que tipo de vínculo, conscientemente, é que eu quero ter com aquela pessoa com a qual eu me separei, não é? E eu, às vezes, nós não conseguimos ter esta informação logo. Precisamos de um tempo, de 1 ano, 2 anos, para perceber que, ok, eu se calhar quero manter um tipo de relação assim, ou não quero sequer ter um tipo de relação com aquela pessoa. Agora, o que é importante? É eu fazer um check-in daquilo que eu estou a sentir. Quando eu tomo esta decisão de que eu não quero ter mais nenhum tipo de relação com aquela pessoa, como é que eu me sinto? Sinto-me aliviada? Sinto-me tensa? Sinto-me ansiosa, sinto-me feliz, opa, o que é que eu sinto internamente? Não é? Ou então, se eu quero manter uma amizade com esta pessoa, fazer na mesma esse check-in, o que é que eu sinto? Não é? E isso é super importante para conseguir avaliar internamente o estado emocional. E depois há uma coisa que eu acho que é super importante, sabendo que estes vínculos vêm por ondas, não é nada que é definitivo. Eu acho que nunca nada é assim muito definitivo. Sim, porque... Totalmente, exato. Não Eu é acho que esse é outro definitivo. mito, e andamos muito à procura de coisas definitivas, não é? De relações definitivas e de, ok, isto agora está feito, estabeleceu, o vínculo está feito, criadinho, perfeitinho, não mexe. E agora isto fica aqui para sempre. E não vai ser assim, não é? Isso é um dos maiores mitos e acho que é aquele que mais nos adormece, sabes? Porque tu dás a outra pessoa como garantida, não é? Ou a relação como garantida, é só um perigo muito grande, porque tu vais deixar de alimentar. E é preciso, as relações precisam de ir sendo alimentadas, não é? Todos os dias precisamos de ir lá pôr um bocadinho de água, um bocadinho de amor, um bocadinho de carinho, não é? Sim, e sabes que agora estava aqui a pensar, mesmo com os nossos filhos, isso é muito perigoso. Porque mesmo os vínculos com os nossos filhos, conforme eles vão crescendo, vão-se alterando. E se nós também não estivermos disponíveis para ir lidando com as alterações na relação que temos com os nossos filhos, também podemos ficar muito reativos a essas mudanças e não lhes permitir ou deixá-los crescer bem, não é? E irem autonomizarem-se e terem as suas experiências, ou ficarmos muito inseguras e muito preocupadas connosco próprios, que o que é que eu estou a fazer mal, ou o que é que mudou em mim, ou isto está-se a perder. E portanto, agora está a pensar nisso também, mesmo que os nossos filhos convém, o amor o amor é incondicional e provavelmente permanente. Eu digo provavelmente, quer dizer, eu acredito que o amor por um filho é permanente. Não acredito que a relação o seja. Eu digo, eu não acredito na ditadura do sangue, não acredito mesmo. E mesmo que os filhos tenham certeza que o amor é incondicional e para sempre, não quer dizer que a relação o seja. A relação vai ser se nós quisermos que seja. E se nós nutrirmos essa relação Que vai sendo tem que ser nutrida, tem que lá estar, por isso é que é tão importante a reparação, não é? E estarmos a cuidar, não é? Não é, para já é assim, quem está em vínculo seguro não acha que uma relação dá trabalho, ok? Porque às vezes ouvimos também esta coisa, as relações não dão trabalho. Isso é esquisito. Isso é só esquisito. É só esquisito, pronto. É só esquisito. As relações não dão trabalho, não é? As relações é como em tudo, nós não podemos partir do princípio que, apesar de estarmos há 10 anos juntos, nós já nos conhecemos, não é? Nós precisamos de ir fazendo um update, nós precisamos de ir fazendo uma atualização. E essa atualização é muito à feita da comunicação, de olhar para o outro, não é? Quantas pessoas normalmente vivem juntas e nem sequer se olham umas para as outras, nem sequer, às vezes passado uma semana é que repara, olha, cortaste o cabelo. Isto é um exemplo assim simples, não é? Mas é só assim uma coisa que é muito banal, não é? E só para dar o exemplo de que há coisas ainda mais significativas, que é, se calhar há pessoas que estão deprimidas numa relação e o outro nem sequer se apercebe. Deu por isso, sim. Ou aquela malta que se separa, também me acontece que se separem, é uma surpresa, tipo, mas como assim estamos a separar? Eu acho sempre um bocado esquisito, como é que não percebeste que se estava a passar qualquer coisa, não é? O que é que há uma profunda desconexão de si mesmos, não é? Cátia, nós estamos já muito longas e está a ser tão bom. Podíamos falar muito mais, mas acho que vamos ter que terminar. Está a ser mesmo bom, estou a sentir que estou a fazer assim um corte repentino e espero que a gente vá ter a oportunidade de o reparar uma com a outra. Mas acho que temos que razão, claro. Super obrigada, gostei imenso de falar contigo. Obrigada, minha querida. Obrigada. Beijinhos, obrigada por teres aceito. Um beijo.
Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.